desçamos e confundamos a sua língua, porque o povo é um, e tudo que intentar farão. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos falar hoje sobre a Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? Não saia daí. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, deixe também o seu like, mande para o grupo da família, o grupo da sua igreja, da sua congregação. Vamos ler a Bíblia toda. Eita glória! Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Gênesis 11. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Eu coloquei essa pergunta porque eu quero explicar para vocês que não trata apenas de uma construção simples. Não se trata apenas de uma construção de tijolo, mas nos leva a entender que tem algo a mais por trás dessa torre. Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua. Era toda a terra de uma mesma língua. Deixa eu ajustar esse João 2 aqui. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, mesmo idioma, a terra toda. Parecia tudo muito bem, né? Mas parece que esse não era o desejo de Deus. E aconteceu o quê? Partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, que habitaram ali. Partindo eles do Oriente, ou seja, saíram do local onde começou a civilização, descendentes de Noé, como nós vimos no capítulo 10, filhos de Noé, né? Música Genealogia do pastor Atilano Muradas, passamos ontem, e eles acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, passamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Observa-se aqui que realmente dá a entender uma construção, né? Mas o que de fato eles estavam fazendo? Eles estavam saindo de um plano que Deus tinha estabelecido, no local que eles foram criados, e iriam construir aqui uma cidade. Qual seria o objetivo da construção dessa cidade? É a pergunta que nós fazemos. Se fosse algo bom, Deus teria batido palmas, Deus teria achado excelente, né? E outra coisa interessante, essa palavra, essa expressão eia, é da parte deles e depois da parte de Deus. É uma expressão comum aqui no capítulo 11. De novo, ó, e disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aparentemente, parecia um plano muito bom. Mas quando diz, façamos uma cidade, nada mais é do que oposição à cidade de Deus, ao plano de Deus, ao projeto de Deus. Senão Deus não iria interferir. Façamos uma cidade quer dizer, eu não quero ficar debaixo da autoridade de 100, eu quero tocar a minha vida. Fazer uma cidade significa que eu quero independência. Entendeu o negócio? Então a torre não é só uma construção, nós podemos ter aqui, de pequeno para nós, uma cidade e uma torre. Pela cultura da época, nós podemos imaginar que aqui se trate de uma torre observatória.
Está se falando aqui de astrologia e não astronomia. E Deus vai interferir. Significa que, como diz no linguajar carioca, eles não estavam de bobeira. Eles estavam fazendo algo com conhecimento de causa. Eles sabiam que, de alguma forma, eles poderiam chegar ao céu, e não é fisicamente. Seria através de acesso aos mistérios do Eterno, cujo cume chegue e toque nos céus. Seria muita inocência, né, achar que um edifício de 10, de 20 andares, hoje chamado de arranha-céus, né, iria atingir o Altíssimo. Não. Dá a entender que existem coisas aqui por trás. Tanto é que quem está por trás, comandando essa construção, quem é? É aquele homem que nós falamos ontem, poderoso caçador diante do Senhor, né? Que nós falamos que seria o primeiro protótipo do anticristo, Nimrod. Quem está comandando essa construção é Nimrod. Passamos uma cidade, passamos um nome. Que nome? Nimrod. Assíria, Babilônia. Não é uma cidade qualquer. Aqui é a marca do anticristo. Esse globalismo aqui, o primeiro modelo de globalismo na história da humanidade, aparentemente é bom. Vamos viver todos juntos. Vamos falar uma mesma língua. Vamos ter só uma religião. Aparentemente é bom. Essa história está se repetindo há milênios e vai culminar com o anticristo, levando esse movimento globalista que é a base da Agenda 2030 e querendo, da mesma forma, que todos tenham uma língua, que todos caminhem para o mesmo lugar, tenham o mesmo líder, uma única moeda, ok? Uma única moeda, uma única língua. Comandante, o anticristo, que é o poderoso caçador do tempo do fim. É isso aí. Bom, hoje nós já falamos praticamente uma língua, porque se você descobrir uma ferramenta aí chamada o Google Tradutor, é o Google Intérprete. Você aciona o Google Intérprete e você fala em francês, só vira para a pessoa, ela fala em francês e vem para você em português. Aí você fala em português, sem precisar apertar para lá e para cá. Dá para viajar o mundo. Eu recebi um grupo de coreanos há um ano e pouco atrás, e o intérprete só serviu no primeiro dia, depois ele mesmo me ensinou, né? E eu falei, olha, você está despedido, porque dá para fazer tudo por aqui. E olha que eu fiquei no meio de rodoviária, aeroporto, e consegui me comunicar com eles falando uma língua totalmente estranha. Então, Babel era muito mais do que uma construção de um prédio. Dá a entender que era algo para tocar o céu, descobrir os mistérios do Eterno, entrar nos segredos de Deus. E aí Deus diz, opa, não, aí não. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Entendeu? Sabe de todas as coisas, não, eu vou descer pessoalmente, quero ver esse negócio. E o Senhor disse, eis que o povo é um, eles estão focados, né? E todos têm uma mesma língua. Isso é unidade. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Ou seja, a unidade funciona até para o mal. Aliás, Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A unidade funciona
para tudo, até para o mal. E Deus, o Eterno, está chegando à conclusão, olha, eles têm a mesma língua, eles falam a mesma coisa, eles têm um foco, um propósito. E se eu não interferir, nada será impossível para eles. Entendeu? Como é importante a unidade? Por isso Jesus disse, eu oro para que eles sejam perfeitos em unidade. Aqui eles estão em unidade, então Deus vai interferir, porque o projeto não é bom. Eia, desçamos, olha o eia de novo. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda a língua um do outro. O Senhor vai espalhar na face da terra, porque não é projeto de Deus. Babel não é projeto de Deus. O projeto de Deus é Jerusalém. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Interessante, né? 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali, Babel é confusão. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali o Senhor confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. De vez em quando acontece na igreja que alguns criam um grupo de confusão, né? Aí é Babel, não é multiplicação, é Babel. O desejo de Deus é multiplicação, é Jerusalém. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Só fazendo um paralelo muito interessante, aqui em Babel, Deus confunde para que eles não entendam a língua dos outros. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, o Espírito Santo desce para que eles falem uma língua e todos entendam a língua que eles estão pregando. Que mistério, hein? Em Babel, o Senhor confundiu a sua língua. Em Jerusalém, o Senhor fez que todos entendessem. Pedro pregando em aramaico ou em hebraico, e todos entendessem na sua própria língua. Babel versus Jerusalém. Que interessante. Vamos lá, versículo 11. Peraí, o 10 eu não li, né? Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos. Olha que legal. Sem, com S, era da idade de 100, com C, anos. E gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Aqui ele vai começar. Aqui já encerrou um bloco. Se você tiver com a Bíblia em papel aí, na Bíblia em papel tem sempre uma letrinha. Tem sempre uma letrinha em negrito. Você vai ver que quando tem uma letra em negrito é que terminou um bloco, um assunto, um parágrafo. Está entendendo? E aqui já entra, no caso, em outro tema. Aqui vai passar para a genealogia de Sem. Ele gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos. E gerou filhos e filhas. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? E entre um nome e outro, tinha sempre filhos e filhas. Ele cita o nome apenas das pessoas mais interessantes e tem alguma importância dentro da história. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. Bem, eu aproveito aqui para falar sobre aquele episódio lá do capítulo 6, que diz: seus dias serão 120 anos. E depois do dilúvio, muitos viveram mais de 600, Noé viveu 900 e pouco, né? Então, isso foi acontecendo aos poucos. Noé pregou 120 anos, a idade do homem foi reduzida para essa média de 120, mas isso foi gradativo e não imediato. Gerou filhos e filhas, e viveu Selá 30 anos e gerou Éber. E viveu Selá depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou Peleg.
E viveu Éber, depois que gerou Peleg, 430 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E viveu Peleg, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos. Esse morreu mais cedo. E gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou Naor. Observe que a idade vai diminuindo. Gerou Naor. E viveu Serug, depois que gerou Naor, 200 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, está diminuindo, e gerou Terá. Opa, já chegou no pai de Abraão. Gerou Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, está diminuindo, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão. Como é o nome dele? Abrão, Naor e Arã. 3 filhos. Gerou Arão, Naor e Arã. O Ló que acompanhou Abrão era filho de um dos 2 irmãos, e não filho de Abraão. Foi um problema para ele na viagem. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló, que entrou de intrometido aí na história. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Morreu Arã, que era o pai de Ló. E tomaram Abrão Naor e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Veja que o desejo de Terá, pai de Abraão, era sair e já chegar à terra. Mas ele vai morrer no caminho e Abraão é quem vai continuar esse projeto. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. Ou seja, o projeto dele não foi para frente. E amanhã a gente continua no capítulo 12, que é o capítulo do chamado de Abraão. A história da Bíblia é uma até chegar em Abraão. É sempre nações, ilhas, continentes, divisão entre os filhos de Adão, os filhos de Sem, os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Mas agora, no capítulo 12, Deus vai fazer um pacto, uma aliança com um homem, Abraão. Vai chamá-lo de amigo, vai mudar o nome de Abrão para Abraão, vai mudar de Sarai para Sara. Eu vou explicar tudo isso nos próximos capítulos, se Deus quiser. Esse é o nosso cronograma de leitura. Nesse momento estamos lendo simultaneamente Mateus e Gênesis. Gênesis pela manhã e Mateus na parte da tarde. O que era a Torre de Babel era muito mais que uma construção, talvez uma espécie de observatório para ter acesso aos segredos do Eterno, e Deus interferiu e falou: aqui não, meu projeto é Jerusalém, não é Babel. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 11. Pai, abençoe o teu filho, a tua filha que assistiu essa live, que o Senhor seja com eles, que o Senhor livre de todo mal, abençoe as suas famílias e dê vitória. Abençoe também a nação brasileira e a cidade de Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.